Oswaldo Corrêa Vieira, da nossa secretária-geral, doutora Riva Vaz de Oliveira, e do nosso tesoureiro, doutor Olício Sabino Mateus. É com muita alegria que nós temos mais um evento hoje da Comissão de Direito Imobiliário, e eu cumprimento e parabenizo pelo trabalho que realiza a presidente da comissão, a doutora Suzy Paula Duarte Cruz Kleiber, e hoje nós vamos receber aqui um palestrante muito querido, um amigo muito querido da OAB Santana, já foi nosso tesoureiro também, o doutor Nézio Aguilar da Silva, que eu deixo um abraço todo especial da diretoria, de todos os advogados da nossa subseção, e ele vem falar para a gente aqui da recuperação dos impostos pagos a mais nos condomínios, que é um tema super atual, uma oportunidade bacana de trabalho, seguindo na linha das palestras, dos eventos que a doutora Suzy faz, da parte mais prática, para dar ideias para os advogados e fomentar aí o direito imobiliário. Doutora Suzy Paula, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui com vocês na nossa palestra mensal da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Santana, onde estou presidente com muito prazer, muita honra, e a doutora Cláudia já simplificou aí tudo, né? O propósito dos nossos encontros e o porquê de ter convidado hoje o doutor Nézio para falar aqui para nós sobre esse tema tão importante e que também vai trazer além de muita informação, conhecimento, dicas práticas, sempre voltados aos nossos advogados, aos nossos colegas, para que tenham mais oportunidade de trabalho na área de direito imobiliário e condominial. Não vou me prolongar, porque eu sei que o tema é muito importante e o doutor Nézio está ansioso para escorrer aqui sobre ele. Doutor Nézio, seja muito bem-vindo, muito obrigada, a palavra está contigo. Bom, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade da OAB Santana aí, em nome da doutora Cláudia, que é uma parceira minha, começamos juntos na gestão lá, e uma colega minha aí, Suzy também é uma colega que trabalha, somos diferentes, mas estamos sempre juntos nos eventos, por aí também. Eu gosto muito de desenvolver a carreira tributária, né, na pandemia, porque acho que assim, pagou imposto a mais ou errado é um direito, como a Receita Federal, né, prefeitura ou estado eventualmente, cobra o contribuinte, porque paga menos, mais do que direito nosso buscar restituir quando paga mais. Não tem assim, né? E, infelizmente, no Brasil, parece que o pessoal deixa um pouco de lado isso. Tem muita gente que paga, pessoa física e pessoa jurídica, paga o imposto a mais do que deve e acaba com receio, sabe? Aquele paradigma de, não, Receita Federal, enfim, e acaba deixando de lado, né? Então, assim, um tema muito importante, né? Dentro do condomínio, é um tema grande, tem muita oportunidade, como todas as áreas, até porque condomínio se cresce. Todo dia você acha o pessoal construindo condomínios em São Paulo, Brasil afora. Ou seja, cada vez que constrói um condomínio, oportunidade se aparece, né? E, né, a gente vai falar um pouco da pessoa jurídica aqui, mas a hora que você entra num condomínio, aparece a oportunidade para a pessoa do condomínio e para as pessoas físicas, né, envolvidas lá toda. Mas, enfim. Bom, quero me apresentar, eu sou o doutor Nézio, né, tenho um escritório aqui no Tucuruvi, já deixo de antemão um convite aberto, quem quiser vir tomar um café comigo aqui no escritório, fique à vontade, também bater um papão aí. Ô, Nézio, oi. Deixa eu corrigir uma indelicadeza aqui que eu cometi, que eu não li o seu breve currículo. Não. Então, vamos lá. O doutor Nézio Aguilar da Silva é advogado militante, especialista em MBA em Direito Tributário, Direito Previdenciário e do Trabalho, graduação em Economia, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, professor e palestrante de cursos jurídicos e contábeis. Me perdoe, esse é o breve currículo do doutor Nézio. Pode continuar, por favor. Então, também assim, eu também sou contador, né? Então, assim, ajuda muito
nessa questão do tributário, né? Até porque, quando a gente fala de tributário, contabilidade anda muito perto, né? Anda junto com o tributário, né? Porque você acaba pedindo registros contábeis para, né, aquela questão da segurança jurídica, mas vamos lá. Então, quando a gente fala de condomínio, qual que é a primeira dica que eu dou, né? O pessoal está no condomínio lá, requer inscrever sempre, né, na Nota Fiscal Paulista e Paulistana. Se inscreve lá, porque bem ou mal tem um valorzinho que acaba restituindo aí do ICMS, do ISS, enfim. Já uma graninha que vai entrar para o condomínio, vai uma coisa muito simples de se fazer, é só se cadastrar lá e tem algum retorno. Então, é uma coisa muito tranquila. Outro ponto importante também, que às vezes o pessoal esquece, tem um tema a ser discutido no STJ, restituir o ICMS na conta de energia. Aquele famoso lá, né, as taxas lá da TUST, lá, que, ou seja, já foi, o STJ decidiu que não tem direito, o cálculo lá é um valor maior, então também é uma grande oportunidade pegar as 60 contas anteriores, fazer o cálculo, entrar na justiça e vai ter um valorzinho para receber também que vai ajudar e ajudar muito o condomínio aí. Esse outro ponto importante, que enquanto não terminar o julgamento no STJ, isso é só judicial. Mas, conselho, fazer a conta, entra no STJ e aguarda, até para poder fugir da modulação do efeito. Essa questão do ICMS na conta de energia. Uma coisa muito importante, esse é um outro assunto que fica muito para trás, é restituição do INSS na folha de pagamento das verbas não laborais, das verbas indenizadas, né? Que muita gente acaba por conceito não identificando essas verbas, e às vezes é um sistema que é feito pela folha de pagamento, se cadastra lá, acaba se cadastrando errado, ou quer ser muito conservador, ou com algum tipo de receio, ou por não ter um suporte jurídico, se cadastra como base de cálculo do INSS e acaba pagando aí mensalmente o INSS a mais do que deve pagar e tem direito a restituir. Ou seja, qualquer verba que é indenizatória dá esse direito de você, se você pagou o INSS sobre essas verbas, de você pedir a restituição. Isso se pede a restituição administrativamente, não tem nem que entrar com ação judicial. Ou seja, aviso prévio indenizado, tudo que vinha indenizado, ou alguma verba que não se refere ao trabalho, se você der algum bônus, eu vou premiar meu pessoal, que não tem nada a ver com o trabalho, foi um prêmio, uma liberalidade do condomínio para a folha de pagamento, também não tem que incluir o INSS, então não dá direito a restituir. Então, uma coisa assim, é pegar a folha de pagamento, pegar os resumos, pegar a GFIP, dar uma checada, exatamente uma revisão boa no sistema da folha de pagamento, porque não é só entrar lá e restituir, é entrar lá e parametrizar adequadamente para poder parar de pagar e ir para frente e poder restituir os últimos 5 anos. O estudante falou, se o pessoal tiver dúvida, né, pode já ir perguntando no meio do caminho mesmo, tá? Não tem nem que esperar não, tá? Então, assim, essas verbas indenizatórias da folha de pagamento ocorrem bastante, porque às vezes a gente quer pagar um prêmio, uma bonificação para os funcionários, então eles têm direito a pedir essa restituição. Então, é só entrar, e acredito que todo condomínio tem funcionário, né, trabalha, ou seja, tem folha de pagamento, né, demite, né, ou eventualmente auxílio-doença, uma coisa muito comum na folha de pagamento, o funcionário entra em auxílio-doença, aqueles primeiros 15 dias, quem paga é a empresa, e a partir do 16º dia, quem paga é o INSS, é a Previdência, esses 15 dias que a empresa paga, não tem que recolher o INSS. E o desconhecimento, muita gente acaba pagando isso, né? Porque vai via folha de pagamento. Coloca lá 15 dias de salário. E vai lá no pagamento e acaba se recolhendo. Também isso não tem que recolher o INSS. Então, também se pagou. E olha, praticamente 95% das empresas você entra lá e você acha essa verba e está pagando o INSS sobre essa verba. Então, ele tem que pegar, mandou embora, indenizou tudo que você tem que indenizar para ter mandado embora,
pessoa não trabalhou, dá direito a restituir o INSS. Então, essa é outra dica também importante. Pode restituir, tá bom? E vamos lá. Um outro ponto importante também. Né, só para aclarar aqui. Claro. Como que é feito esse caso o condomínio, né, tenha recolhido o INSS nessas verbas indenizatórias? Como é o procedimento para a restituição? Isso, assim que, então, primeiro é pegar a documentação, identificou todos os pagamentos, pagou a mais, faz a continha juntamente com o resumo e com a GFIP, né, provar a documentação, faz o cálculo, pede uma homologação na Receita Federal, que deve sair em mais ou menos 30 dias. Assim que ela homologar, começa a bater nas próximas faturas. Esse procedimento é via administrativa, então? Isso é via administrativa. E não tem problema, assim, eu digo, para a Receita negar e tal, não, comprovou, consegue restituição. Comprovou, pede a homologação, se eles homologarem, ele pode restituir. Olha, não dá problema, porque a maior dificuldade das pessoas têm é a prova, né? Juntar a documentação comprobatória dessa documentação toda, né? Comprovou, não há problema nenhum, tem que... Uma dica que eu falo, esse receio, todo mundo acaba tendo esse receio, mas se eu pedir a restituição, eu vou ter problema ou não com a Receita Federal. O importante é entrar lá, identificar as verbas, a restituição, porque todo esse trabalho não envolve a Receita Federal em nenhum momento. Bom, depois que se identificou os valores, aí sim senta, pessoal, tem esse montante de dinheiro para restituir. Vamos fazer o quê com isso? Aí senta lá, discute, aí se discute todos os riscos, como vai ser feito, onde vai fazer, como que homologa. E certamente, depois que o valor aparece na mesa, o pessoal já muda de figura. Todos gostam, né? Todos gostam. Pô, não tem risco, não tem risco, faz um contrato, é uma coisa muito, muito segura. Né? Olha, as empresas não são chamadas para a Receita por conta desse tipo de trabalho, não. São bem tranquilos nessa questão toda. É muito fácil de fazer. É muito tranquilo. O maior trabalho mesmo é a prova, né? Juntar a documentação, porque como folha de pagamento é muito sistema, de levantar toda a documentação, juntar sistema, juntar conta, usa muito o Excel para fazer planilha de cálculo e suportar. Até porque se eventualmente for chamado lá, tem que ter a prova bonitinho, ser muito fácil de entender, né? Porque eu tenho uma premissa que eu não gosto de deixar nenhuma brecha para a Receita Federal interpretar o que a gente faz. E está claro para ela, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. Ela não pode nem pensar interpretar o que a gente faz. Então, é tudo feito via administrativamente. Aqui o Leandro diz que é fácil, então, né, ter essa restituição, e ele pergunta quais são os documentos que precisam ser apresentados à Receita, e eu ainda acrescento, esses valores, quando restituídos, eles vêm corrigidos? Bem, todo valor de imposto que ele é restituído, ele é corrigido mensalmente pela Selic. Tá? E a documentação é o documento suporte ou de prova que nós recolhemos, né, a mais. Por exemplo, resumo de folha de pagamento e o recibo de transmissão da GFIP, né, que você manda para a Receita Federal, onde comprova a guia do recolhimento do INSS. Se não comprovar que pagou, não consegue restituir. Então, de fato, é a prova que se pagou a mais, né? O folha de pagamento e a GFIP, que é onde a gente transmite, onde a gente sacramenta mesmo que pagou a mais. Perfeito. E obviamente, comprovante de pagamento da guia do INSS, né? Para poder comprovar o recolhimento, né? Sim, porque senão não consegue comprovar, quem me garante que você pagou isso, né? Dessa forma. Ok. E com relação ao ICMS, que você comentou, você fala que o condomínio pode pleitear a cobrança, né, do ICMS. Qual é o percentual que deve ser cobrado dessas áreas? Como funciona essa questão do ICMS? Isso é administrativamente ou judicialmente, esse pedido? Neste caso aqui, ele é judicial. Por quê? Foi determinado pelo STJ, não está em julgamento ainda, que aquela taxinha TUST, ela não incide
e ICMS sobre esse valor. Eu sei, quando eu emite a fatura da conta de luz, é calculado o ICMS sobre esses valores. Então, ele tem que fazer um cálculo, tirar, recalcular isso aí, isso vai gerar um valor, uma diferença para receber. Mas neste caso, ele é judicial. E o percentual é de? O percentual de restituição, é isso? Não, que é cobrado e deveria ser cobrado. Como é que funciona? Então, nesse caso, por exemplo, no caso do condomínio, tem que ser 18%. A gente vai falar um pouquinho mais do percentual lá para frente. Mas é 18%. Então, ou seja, em cima dessa taxa, né, que, lógico, o cálculo dela é com base no quilowatt, enfim. Em cima dessa taxa é cobrado 18% de ICMS. Porém, não deveria ser cobrado. Então, a gente vai entrar lá, fazer o cálculo lá, tirar da base do cálculo do ICMS esse valor. E essa restituição também ela é retroage de 5 anos, né? Sim, 5 anos. Então, o condomínio pode fazer um levantamento, apurando que houve, com certeza houve, né, essa retenção, aí judicialmente tem que pedir a restituição desse valor cobrado e pago pelo ICMS, é isso? É isso. Eu sei, quando a gente fala judicial, sempre eu sou um advogado muito conservador, né? Então, eu sempre indico entre a comunidade de segurança, né? Ou seja, vamos conseguir uma tutela do judiciário para conseguir compensar, enfim. Porque se lá na frente caçarem a tutela, a gente não paga multa, não tem nenhum problema, nenhuma sanção, né, dos órgãos ou da Receita Federal, ou do Estado da Prefeitura. Mas é só judicialmente conseguir dessa forma. Ou seja, eu tenho que passar para o cliente todos os mecanismos, né, depósito judicial, para poder ser o mais conservador possível, né? Mas tem um cliente que ele é arrojado, fala, não vou recolher nada, e vou para o pau e eu brigo lá na frente. Mas é bom sempre deixar muito claro para o cliente, no contrato de honorários, muito claro o risco que ele está passando lá. Até porque nessas questões condominiais é muito importante que o síndico, nesses aspectos, né, não saia tomando decisão por si só, né? Faz uma assembleia, compartilha, decide, delibera, decide, né? Porque amanhã aí, se tiver algum problema também, ele é o responsável, então é importante que todos saibam, até porque o dinheiro ali investido é do condomínio, né? Seja para uma restituição, seja para custear a ação, o advogado. Então, assim, a nossa ideia é trazermos as informações, mas os síndicos devem fazer com que elas cheguem ao conhecimento dos condôminos, né? Não se furtando a prestar as informações necessárias, né? Não sonegando informação. Olha, temos a possibilidade de fazer isso, isso, isso. Faremos ou não faremos, né? Através de uma regular e legalmente convocada assembleia. Perfeito, né? Não, Suzana, e o ponto que você falou é perfeito, porque nas empresas acontece da mesma forma. A gente tem, às vezes, né, trata com o fiscal ou com o gerente financeiro. Depois que identificou o valor, a gente monta tudo. Depois volta na empresa com uma reunião com todos os diretores, com todo mundo responsável lá, que pessoal, houve esse trabalho, identificou. E aí explica quais são os riscos, possibilidades, o que pode e o que não pode acontecer, e assim, ou seja, é a diretoria como um todo, o presidente, que toma uma decisão de fazer ou não, né? Porque tem uns que querem ser mais arrojado, outros não, enfim. Mas o efeito é o mesmo. Síndico, está aqui, leva para a Assembleia, eventualmente a gente vai na Assembleia, explica para todo mundo quais são os riscos, né? Suporta o síndico, às vezes tem uma pergunta, ele suporta o síndico do que vai acontecer, do que pode, do que não pode, quais são os benefícios, quais são os benefícios, o momento de restituir ou não. E tudo isso é importante sempre estar de comum acordo com todo mundo. É importante mesmo. Sem dúvida. O Leandro aqui falou até que ele vai precisar fazer parceria, que é um bom nicho de mercado, e é mesmo. Não, mas é um nicho bem interessante. Tem coisa mais importante, uma coisa muito boa mesmo. Assim. Porque imposto, não só o que tem, né? Assim, eventualmente, cálculo errado, né? O pessoal, às vezes, por desconhecer, calcula percentual errado também dá direito à restituição. Olha, no Brasil, pagou errado, pagou a mais, tem direito a restituir. Como a receita, se pagar menos, ela vai te cobrar, pode ter certeza. E cobra bem, cobra rápido, né? Então, outro ponto também é aquela questão de ação judicial também,
cobrança daquela taxa de esgoto, né? Porque nem toda a água que vai lá para o condomínio é de esgoto. Por exemplo, se estima que 20% da água fornecida ela é consumida, né, lá no condomínio, para regar planta, enfim. E, ou seja, só que a concessionária da questão do consumo da água vem e cobra sobre 100% tarifa de esgoto. Isso dá direito a uma restituição também, e também é judicial. Né? Tem número de processo judicial, se alguém me quiser me chama, eu mando, forneço, enfim, tem base para poder entrar. É aquela mesma história, fazer o cálculo, né? Mostrar o valor que tem, entra com uma ação, pede uma tutela, o juiz consegue, pronto, está resguardado o seu direito aí, sem problema de ir lá na frente, tomar uma multa, uma invertida da Receita Federal. Essa intervém também. Então, um ponto, ou seja, ainda no condomínio, o que eu posso fazer? Posso ver, está inscrito, né? Está inscrito na questão da nota fiscal paulistana? Sim, não está, se inscreve. Bom, questão do ICMS na conta de energia, das taxas, né? Na TUST lá, outra não está, vamos levantar e vamos ver quanto tem de valor aí para restituir. Folha de pagamento, né? Vera, será que durante 5 anos, né, não escapou nenhuma verbinha de pagar lá? Gente, é quase, eu não vou dizer que é impossível é só a morte, né? Mas, gente, é muito difícil. A pessoa fala, não, da folha não escapou nada, porque é difícil, mas, né, vamos dar uma olhadinha lá com os resumos, a gente consegue pegar. Eu costumo sempre pedir, me dá o mês da folha com mais verbas, o mês que teve licença maternidade, licença, tudo que envolver INSS, auxílio-doença, vamos pegar isso, porque às vezes o pessoal manda para a gente o mês melhor, para a gente calcular isso, esse é o mês pior no bom sentido, não sei, com mais movimentação da folha, onde mais verba foi paga, aquelas verbas que não se paga sempre. Esse que é o momento certo de a gente pegar, poder fazer o resumo da folha de pagamento. Quem consegue identificar isso aí. Né? E agora, essa questão da taxa de esgoto, também tem o processo judicial correndo, aí tem de causa, entrar também lá e conseguir fazer um belo de um apanhado. Né? E a questão também que tem, o condomínio, né, o FGTS, que não tem folha de pagamento, se pagou errado também, dá direito a restituir. Todos aqueles impostos também que tem que reter, quando ele tem prestador de serviço também, se pagou errado, porque errou percentual ou não, PIS, COFINS, e essa pessoa toda também dá direito à restituição. Né? Uma coisa bem interessante também, eu até comentei com a Suzy hoje, uma coisa que a ANEEL, ela soltou uma resolução que a energia, né, da área comum dos condomínios, Suzy, ele né, Alessandro, Leandro, todo mundo com a gente aqui, com 2 Leandros, inclusive, né, Yasmin, Ronaldo, ele é considerado uma área comercial, né? Ou seja, por ser uma área comercial, a resolução diz o seguinte, que a alíquota do ICMS é 18% e não 25%. E aí, o que diz a resolução? ANEEL, toda concessionária vai lá e, ou seja, já atualiza automaticamente as contas e já cobra o correto. Muitos condomínios tiveram, né, essa atualização automaticamente, mas a maioria não. Ou seja, continuam pagando 25% de ICMS sobre a conta de energia da área comum a todo mundo. Então, também entrar lá, tem uma resolução também, eu passo para vocês, qual que é o decreto também que mudou isso aí tudo direitinho. É muito claro, condomínio. Ou seja, e aí é muito fácil, pegar algumas contas de condomínio, ver qual que é a alíquota do ICMS, se tiver 25%, tem direito a pedir 5 anos de restituição. E costumam ser valores interessantes, porque a conta não deve ser baixa, né, de condomínio. E além de não ser baixa,
a diferença do percentual aí é razoável, né? Bem razoável, é muito razoável. Então, você tem processos por aí que são valores interessantes, valores que, olha, livraram aí meses e meses de taxa de condomínio. Então, esse é um ponto importante, você entrar lá, né, a gente fazer a nossa lição de casa, pegar a conta de energia, falar, deixa eu ver qual é a oportunidade que eu tenho aqui, levantar. É muito fácil de identificar, obviamente, pega os últimos 5 anos e a gente consegue buscar isso aqui bem judicialmente, também entrar e pedir isso de volta. Entrar aqui. Aqui, muita gente consegue até administrativamente, como é uma resolução, né, entrar lá, entrar em contato e pedir isso de volta. Eles não vão, aqui eles não vão pagar em recurso, mas vão abater nas próximas faturas. Então, uma coisa interessante, obviamente, para o advogado que trabalhar nisso, né, todo esse montante de valor, negocia seu percentual lá de honorários e vai ter um valorzinho bem interessante para poder trabalhar, né, até para assessorar os condomínios também. No caso tem toda a questão dessa parte da... Né, então, assim, olha, o que nós temos, né, para fazer lição de casa nos condomínios aqui? Primeiro, a gente checar se os condomínios fizeram a lição de casa, se inscrever nas notas fiscal paulista e paulistana. Esse é um ponto interessante, a gente vai anotar para ser. Ou seja, é um checklist, ou para quando a gente vai eventualmente contratar um novo condomínio, puxa, eu vou fazer um checklist para fazer naquela primeira reunião, para poder especificar honorários, checklist. O condomínio é inscrito ou não, né, nos programas de nota fiscal paulista e paulistana? Sim, não. Se não é, vamos inscrever o condomínio. Restituir ICMS das taxas de energia, TUST. A questão da ANEEL, da taxa do condomínio, daquele setor, né, que é comum a todo mundo, ou seja, né, vamos excluir aquela questão de cada apartamento, da área comum, se é 25%, tem que ser 18%. Valores da folha de pagamento, ou seja, quanto mais funcionários o condomínio tem maiores valores para te restituir. Tem uma questão, também a questão da restituição da taxa cobrada sobre, uma média de 20% sobre a taxa de esgoto, que não deve ser cobrada. E outras dicas também que eu posso fazer para vocês também, o condomínio, ter folha de pagamento, também ele é obrigado a informações do E-Social, ou seja, ele não te traz restituição de imposto de renda, mas evita multa. Também é muito interessante. Ou seja, tem folha de pagamento, ele tem que mensalmente mandar informações para o E-Social. Se não fizer isso, a multa vai chegar com certeza. Outras também que eu vejo muito em condomínio, além dessas coisas do condomínio, que surge muita pergunta, até do próprio por exemplo, se o condomínio tem mão de obra e retém o imposto de renda dessa turma toda, tanto de autônomo, do próprio síndico, né, que às vezes o próprio síndico, aquela história, ou ele recebe algum valor, ou ele tem a isenção da taxa do condomínio. E, de certa forma, é uma remuneração também para o condomínio. Temos casos de condomínio que não pagavam o INSS do síndico, ou seja, só dava isenção, só que a Receita Federal acabou pegando essa turma e falou, não, tem isenção, mas tem que recolher, porque ou seja, está pagando o benefício para ele. Então, tem um valor que tem também E teve síndico que só descobriu isso quando foi se aposentar. Chegou lá e falou, eu trabalhei como síndico um monte de anos, não está contando aqui. Não conta porque não foi recolhido, o condomínio não sabia. Então, tem uma forma também de poder... É aquela história, não tem restituição, mas evita multa para o condomínio. Sem contar as declarações de imposto de renda que tem que fazer, para poder entregar tudo que é 21, para a turma toda. Então, assim, pessoal, para condomínio, são esses pontos que nós temos, né, que trabalhamos sempre para poder fazer a restituição. Assim, e modéstia à parte, tem muito trabalho para a gente fazer aqui. Então, assim, eu tinha para falar de restituição, são esses pontos, né? Assim, falei bem sucintamente, até falei com a Suzy, se alguém
ele se interessou aí na questão de algum ponto, se aprofundar mais, fazer um passo a passo de algum procedimento aí, judicial ou não, a gente manda para a SUSE, aí a gente volta e faz uma live só de algum procedimento, porque se a gente fosse explorar todos os pontos, assim, né, de cabo a rabo, poderia ficar cansativo, mas hoje a ideia mesmo era trazer para vocês os pontos, as oportunidades que nós temos dentro dos condomínios, né? Bom, tem que não ficar alerta. Eu vou chegar lá, já sei o que eu tenho que perguntar, já sei onde trabalhar, obviamente. Na hora chegou lá, identificou isso, outra dica eu dou, nunca perder o cliente. Se falar assim, você que faz isso, não sou eu, mas é meu sócio que faz. Na hora, volta para o escritório e acha um parceiro, aí tem a SUS, tem eu, tem um monte de gente que pode trabalhar, fazer parcerias, enfim, e não perder o cliente, que se você não fizer, outro vai fazer. E aí a gente consegue explorar, eventualmente, puxa vida, fui no condomínio, o condomínio gostou, o síndico gostou do que nós falamos, mas ele queria uma apresentação na Assembleia. Te marca lá, vamos na Assembleia, faz um PowerPoint com mais detalhe, né, e leva para o síndico na Assembleia, apresenta, porque ele gosta da ideia, é um benefício na instituição para o condomínio, mas ele quer mostrar para mais gente, e leva na Assembleia, enfim, o cara vai lá, bate um papo, mostra para todo mundo quais são os benefícios que tem para a instituição, e é valor, né? É dinheirinho que está entrando para o condomínio. E são essas dicas que eu tenho que passar, que eu tinha para passar também. Se alguém tiver mais dúvida, alguma coisa. Muito bom, é bem isso que você simplificou, né? A ideia é trazer aqui os nortes, né? E aí cada qual se aprofunda, ou a gente faz isso de uma forma mais profunda, afinal de contas, numa live não dá para esmiuçar cada um dos detalhes, cada uma das possibilidades, na verdade. O Leandro pergunta aqui o que você recomendaria, creio que seja isso, né, Leandro, em termos de leitura de legislação, para que ele possa tratar do assunto aí. Eu creio que tem as resoluções, né, da Enel. O importante, assim, como falar que, como condomínio, prestação de serviço. Então, o que é muito forte? A questão de ISS, né? Tirando esses pontos que nós falamos aqui, a questão do ISS é muito importante, que tem muita prefeitura, às vezes está aqui em São Paulo, mas trabalha, né, para aquelas cidades vizinhas. E aí pode ter mudança de uma prefeitura para outra. Então, muitas vezes, geralmente, São Paulo puxa as outras cidades. Mas é bom sempre ficar atento quando tiver algum recolhimento de ISS, uma retenção, taxa de lixo, acho que alguém perguntou a taxa de lixo, vê o que a prefeitura recomenda, se não tem. Às vezes, tem a prefeitura dizendo que sim, mas o judiciário disse que não, eles têm direito a entrar lá e, obviamente, judicialmente, conseguir uma liminar para não recolher ou para não pagar. Mas, assim, como falar de ISS, é prefeitura. Não tem muita saída e, eventualmente, algum legislação dos impostos federais aí, sobre a folha de pagamento. Mas, assim, o ISS mesmo é ficar atento e procurar, porque às vezes tem uma legislação, mas o STF fala, não, eu dou um exemplo muito fácil, a questão do recolhimento do ISS para nas empresas, diz que a prefeitura fala que tem que ser percentual, o STF fala, não é percentual, pode ser fixo também. Então, você vai no fixo, a prefeitura vem que é autuar. Então, tem que ter uma ação judicial para conseguir essa liminar, posicionada de segurança. Então, você tem que estar sempre acompanhando o ISS na questão na prestação de serviço, né? Com o tempo, a gente vai... Mas, assim, eu confesso que, assim, toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu vou na internet, procuro lá, vou nos lugares, no STF, STJ, enfim, todos os lugares que eu procuro, e procuro atender a prefeitura. Na dúvida, eu corro na prefeitura aqui de São Paulo, que é aqui pertinho, eu vou lá e pergunto, às vezes nem sempre eu acato o que eles me falam, mas é para ter informação, até para entender o que eles estão pensando nesse assunto. Se vocês estão pensando de uma forma, você vai de outra, certamente você vai ter problema. A gente tem que correr para essa linha para entender o que está acontecendo, né? Ou se preparar melhor uma eventual demanda do nosso cliente. E bem o que a gente falou no início lá, levantou os valores, tem risco, leva para o síndico, leva para a Assembleia, tem valor, mas tem risco. Né? Qual é o custo-benefício desse trabalho?
e aí leva para o síndico e deixa o síndico decidir. Né? Sempre que decide é o nosso cliente, não somos nós, não. O Alessandro Furlan, ele pergunta sobre cobrança de taxa de lixo, incidente sobre vaga privativa de garagem. Olha, eu vou confessar que eu vou perguntar aqui porque é um assunto interessante. Hoje, eu confesso que agora eu não consigo responder essa pergunta, não, mas eu prometo que eu vou trazer essa resposta depois. Cobrança de taxa de lixo sobre garagem privativa. Assim, também nunca vi, não. Então, pensando assim, eu acho estranho. Como você cobrar cobrança de taxa de lixo da garagem privativa, né? Eu também Mas, nunca vi, eu confesso que eu agora não tenho a resposta. Já anotei aqui, até eu pesquisar, porque eu quero nem saber agora se isso existe. Só se for a garagem privativa com vaga própria, né? Com matrícula própria, talvez. Senão vai cobrar da unidade propriamente dita. Mas isso daí, pelo menos aqui em São Paulo, já não foi revogado, né? Teve uma legislação há anos atrás e isso foi revogado, né? O Alessandro... Aqui em São Paulo não cobra, né? Mas se cobrar, diante do que existia, só cobraria se a vaga privativa tivesse matrícula própria. Oi, boa noite. Boa noite. Pois não, Alessandro. Boa noite a todos. A pergunta é porque nos condomínios, a maior parte das vagas são vinculadas às unidades autônomas, mas as incorporadoras vendem vagas privativas, né? No caso, eu resido em Osasco, né? E eu tenho vagas privativas no meu condomínio. E aqui em Osasco, foi uma verdadeira bagunça, né? Uma época não foi cobrado, aí depois passou a ser cobrado o IPTU, e o grosso da cobrança no carnê do IPTU é justamente a taxa de lixo. Eu nunca vi vaga de garagem gerar lixo, né? E isso remete aqui em Osasco à lei complementar, acho que 138, né, que institui o Código Tributário de Osasco. E como é uma coisa não muito distante, eu acredito que uns 3 anos aproximadamente, eu estava querendo, de repente, perguntar a opinião dos colegas, né? Porque eu acho chega a ficar pesado o valor da taxa, né? Porque uma vaga de garagem gerar lixo é uma coisa mais absurda, mas está previsto no Código Tributário, na lei complementar que institui a cobrança do tributo em Osasco, né? Isso que eu achei mais absurdo. Então, porque assim, quando tem o direito, a unidade é separada, a vaga de garagem, que ela tem matrícula própria, aí é propriedade, né? Você tem a propriedade daquele imóvel. Quando ela está incluída na matrícula do apartamento, aí você tem o direito de uso, né? Eu me lembro quando teve essa questão da taxa do lixo aqui em São Paulo, não especificamente para condomínios em si, vagas de garagem, muito menos, mas eu cheguei a impetrar vários mandados de segurança para impedir a cobrança, até porque era difícil fazer a individualização, né, de quanto cada imóvel produzia de lixo. Eu me lembro também que alguns bons anos atrás, teve essa discussão, acho que Barueri, Santana de Parnaíba, que a prefeitura começou a cobrar taxa de iluminação pública. Quer dizer, como é que eles conseguiam ter um controle de quanto a pessoa utilizava daquela taxa de luz ali, como que eu ficava embaixo do poste, né? Então, eu acho que o critério é mais ou menos o mesmo, mas eu também nunca soube, eu faço até parte da Comissão de Direito Condominial da OAB de Osasco, e eu vou perguntar para eles se eles já ouviram falar disso, porque realmente eu acho que talvez o caminho aí para se discutir seja o mandado de segurança, né? Porque é direito líquido e certo, não tem que produzir provas acerca disso. Como que uma garagem consegue produzir lixo? Se já seria extremamente difícil fazer esse cálculo para a unidade habitada por pessoas, imagine uma área destinada à guarda de veículo. E diga-se de passagem,
a maioria das convenções e regimento interno, eles proíbem o depósito de qualquer tipo de material nas vagas de garagem, né? Até por segurança. Não deixa lavar carro, não deixa fazer reparo, a não ser que seja extremamente necessário para tirar o veículo de lá, não pode guardar entulho, móveis, material de construção, enfim, a garagem é para guarda de veículo, né? Então, me soa um tanto quanto desarrazoado, mas, em se tratando de legislação no Brasil, ser desarrazoado não é tão incomum assim, né? Então, fica... Eles estão mensurando o pó que acumula lá, né? Pode ser. Pode ser. Olha, Eu vou, de qualquer forma, assim, anotei aqui, eu vou pesquisar, que eu acho que é um assunto importante, e é um nicho importante em Osasco também, né? Já anotei aqui direitinho, Alessandro, eu vou pesquisar e eu volto com mais informações, mando para a Suzy. Isso Olha, só título de curiosidade, de um pagamento à vista de uma vaga de garagem de R$ 416, 204 é só de taxa de coleta, TCRRS, taxa de coleta de lixo, né? Quer dizer, praticamente 50%. é taxa de lixo, de coleta. Tá? Estranho, realmente. Então, e criaram um código aqui em Osasco, tipo de edificação 37, garagem coberta. Né? Então, um bom tempo não houve cobrança, né? Aí eles, como há um CDC próprio, como há uma matrícula própria, né? Eles deram um jeitinho de cobrar também esse tipo de despesa. O imposto sobre a propriedade ainda vai lá, né? Eu acho correto, mas taxa de lixo é demais. Eu vou procurar, eu vou levantar se existe. Eu acredito que alguém deve ter entrado com ação judicial também nesse caso. Eu vou descobrir, eu descubro e trago para vocês a informação. Okay. Porque isso daí fere princípios constitucionais, né? De especificidade e individualização da questão. E o pior, assim, é muito óbvio porque garagem não produz lixo. Então, é uma interessante discussão mesmo. E aí você entra em contato com a gente, depois deixa seu contato aí, que eu vou procurar saber também lá com os meus colegas de Osasco, e daí a gente já faz uma ação, né, conjunta, ação civil pública, não, acho que nem cabe aí, vai ter que ser um mandado de segurança coletivo mesmo. Muito interessante, Alessandro, obrigada, viu? E olha, você imagina, porque Osasco é uma cidade imensa, né, tem muitos condomínios. Você imagina a arrecadação disso daí, como é que não está sendo? Sim. E com a verticalização que está tendo em Osasco ultimamente, né? Pois é, exatamente. O Leandro também quer saber aí. O Leandro Nunes falou que também quer saber o desfecho desse caso. Vamos mandar fazer um artigo, alguma coisa, vamos postar para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo, sim. Verdade, porque é bem comum mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar, não. A taxa de lixo, sim, mas sobre garagem, não. Essa taxa de luz também, extra que cobravam, tem não é de lixo, é do funcionário que faz a limpeza, né? Eu já vi esses absurdos, mas para vaga de garagem é a primeira vez. Bom saber. Muito obrigada pela sua contribuição, viu, Alessandro? Essa é a ideia, né, dessas lives e desses bate-papos, assim, é a gente construir as ideias e trocar informações e sempre ganhar. Todo mundo ganha, né? Tá vendo? Ó, é mais uma dúvida que surge, mais uma coisa aí para a gente investigar, estudar e se aprofundar. Alguém tem mais alguma... Vamos lá para Osasco, vamos trabalhar em Osasco, né? Pois é. Vamos montar uma sede lá. Filial lá. Com certeza. Aí você vai acrescentar que, além do ICMS, ISS, o truste da conta de luz, também vai poder cobrar a taxa de lixo, né? Sim. Pronto, a restituição. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário?
Creio que não tenha mais nada aqui. Neges, você quer fazer mais algum acréscimo? Se não, pode seguir para as suas considerações finais, ok? Não, acho que assim, né, as considerações finais, primeiro nós realmente agradecer mais uma vez a oportunidade, a participação de todo mundo aí, meu vizinho Ronaldo, a Cláudia, você, acho que o conhecimento tem que ser transmitido, contínuo, assim, todo mundo é uma troca de informações, né, porque é impossível, né, falar de todo mundo conhecer tudo, né, até porque falar de ISS, então, piorou que cada cidadania tem a sua, né, acho que a gente fica atento, né, nunca, sempre está estudando, né, porque muda, todo ano muda a legislação, ficar atento a julgar também, né, porque às vezes, e o que faz legislação somos nós, né, olha, que nem apareceu está cobrando, não está cobrando, ou não é, entra com uma ação, alguém vai julgar alguma coisa, vai propor alguma coisa, vira uma jurisprudência, e aí a gente vai divulgando para todo mundo lá. E é isso, é estudar bastante, faz para a tributária, é estudo constante mesmo, e o que ajuda muito é julgar, né? Você está acompanhando o que os tribunais estão falando, o que os juízes estão falando mesmo, e é isso, né? Não tem assim, e outra, e não ter vergonha de parceria. Outra dica é não perder cliente. Apareceu um cliente aqui, tenho dúvida, olha, eu não faço, mas meu sócio faz, marca uma reunião, chama a parceria, tem na Alves Santana um monte de gente aí, tem um aqui, tem Suzy, a Cláudia, tem um monte de colega. Se a gente não souber, a gente indica quem acha, mas não podemos perder o cliente. Se a gente não pegar, o vizinho pega. E aí, enfim, e às vezes o cliente vem com uma dúvida pequena naquele momento, então, fazer um cliente potencial que pode trazer uma coisa muito grande para a gente lá, e às vezes na parceria pode ser um negócio bem importante para a gente. Mas, gente, era isso mesmo, mas era o agradecimento mesmo, e a participação de todo mundo que participou com a gente, que é isso que faz enriquecer a live e dá motivação para a gente voltar mais vezes. Né? Era isso. É isso mesmo, muito obrigada. Cláudia, você encerra, eu já vou aproveitar então para agradecer ao Neges, agradecer a todos que acompanharam, os que verão, né, porque a gente deixa gravado, vai para o canal da OAB no YouTube, vai para o site da OAB também, e agradecer ao pessoal aqui que acompanhou, como disse, os que acompanharão, e é sempre muito bom, né, a gente trocar conhecimento, trocar informação, trocar experiências, né, principalmente o nosso judiciário aí que nos traz tanta insegurança, né, às vezes entramos com a mesma ação, cada um tem uma decisão diferente, então, já tivemos aqui mais uma experiência aí com o nosso colega Alessandro, mais uma coisa para a gente procurar desenvolver sobre esse assunto, sobre esse tema. Neges, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada ao OAB Santana, na pessoa do presidente, o Dr. Peter, toda a diretoria, sempre representada aqui pela doutora Cláudia, que é nossa companheira lá, membro da comissão também, a todos os membros que participaram. Brigadão e até a próxima, da semana que vem. Quem quiser fazer parte da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, entre em contato comigo, tem os dados lá no site da OAB. E ainda temos 2 reuniões esse ano, ordinárias, e as palestras também mensais. Um conteúdo muito rico, a gente troca muita informação, fazemos artigos e assim por diante. Muito obrigada a todos e tenham todos boa noite. Me falou que está acabando a palestra, mas se ela gostar da área tributária, tem os meus contatos na Alves Santana, ela pode entrar em contato comigo, enfim, perguntar. Eu gosto muito de falar dessa questão toda, discutir com um colega, que sempre tem coisa nova mesmo, fica à vontade de me chamar aí, a gente bate um papo aí, enfim, não precisa ficar só se ater só na parte de condomínio também, se ela gostar também, ela pode me procurar para as outras áreas também. Com certeza. Muito obrigada, Nézio. Obrigada a todos. Yasmin, Leandro, Alessandro, né? Tem 2 Leandros aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Suzy. Parabéns pelo evento. Obrigada, Nézio, pela presença, pela sua disponibilidade, sempre nos atender. E é isso mesmo, é um trabalho muito rico, né? Não só da Comissão de Direito Imobiliário, mas de todas as comissões.
do estudo que é feito, a troca e do papel do advogado, quanto é importante. Nós vivemos uma fase muito difícil, às vezes com decisões muito inovadoras, e é o advogado ali no dia a dia que vai estudar as teses, que vai desenvolver, que vai ver o que está errado e vai atrás, vai buscar. Então, o nosso papel é fundamental. E essa oportunidade que a gente tem de ter conhecimento, de trocar experiências, é incrível, não tem preço. Então, minha eterna gratidão, Négis, pelo seu trabalho, pela sua disposição de estar aqui, Suzy, também pelo trabalho que realiza, e todos vocês por terem participado. Quem não pôde assistir, como a doutora Suzy mesmo disse, depois vai entrar nas redes sociais aí da subseção, e é um material de qualidade que está à disposição de todos. Então, mais uma vez agradecendo, desejando uma boa noite a todos. Quem quiser participar da comissão, procure a doutora Suzy nas redes sociais, porque é incrível, é conteúdo de qualidade. E a cada reunião, e mesmo no dia a dia, aí na troca, nos grupos de WhatsApp, troca de material, de dúvida. Então é isso, tá bom? Obrigada e boa noite a todos. Pessoal, boa noite a todos, hein? Boa noite, obrigada.